pedindo a intervenção divina, a proteção divina. Damos por aberta essa sessão. É a pauta da 27ª sessão ordinária de hoje, dia 15/4/2024, às 14 horas. Comunico que esta sessão está acontecendo em formato híbrido, de forma presencial na sede deste TRE e por videoconferência. Não haverá aprovação de ata. O primeiro processo é uma prestação de contas, número 0600-13231-2023. A origem é Fortaleza. O relator, desembargador eleitoral Daniel Carneiro. E o requerente, Partido dos Trabalhadores, PT, Diretório Regional, Ceará, advogado Dr. Wilker Macedo Lima. Responsáveis, Ladson da Silva Viana e o advogado Dr. Wilker Macedo Lima. Assunto: prestação de contas anual do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores inerentes ao exercício financeiro de 2022. Com a palavra, o nobre relator. Obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, saúdo também os demais colegas. Uma boa tarde a todos. Presidente, esse caso aqui é até um caso de menor complexidade. Trata-se de uma prestação de contas do Partido dos Trabalhadores, como Vossa Excelência já pregoou, referente ao exercício de 2022. Tiveram algumas irregularidades, notadamente a questão do uso do fundo partidário para pagamento de multa, no valor total de R$ 1.431,37, onde o setor técnico apontou a irregularidade. Todavia, o próprio partido depois apresentou uma GRU e já fez o pagamento disso aí, dessa quantia. Manifestação final da Procuradoria Regional Eleitoral também pela aprovação de contas com ressalvas. Então, vou só ler aqui a emenda. Qualquer questão, estou aqui à disposição dos colegas. Então, prestação de contas anual, partido político, exercício financeiro de 2022, uso indevido de recursos do fundo partidário para pagamento de multas e juros em desacordo com o disposto no artigo 17, parágrafo 2º da resolução TSE 23.604. Necessidade de devolução dos valores utilizados irregularmente ao erário, observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Contas aprovadas com ressalvas. Trata-se de prestação de contas anual apresentada pelo Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores, referente ao exercício 2022, nos termos da Lei 9.096 de 95, bem como Resolução TSE 23.604 e demais normas aplicáveis à matéria. No parecer conclusivo, Seção de Contas Eleitorais e Partidárias desse regional recomendou a aprovação das contas com ressalvas, acompanhada da necessidade de devolver recursos ao Tesouro Nacional devido a irregularidades identificadas, erro formal dos registros de despesa no extrato da prestação de contas, uso indevido do fundo partidário para pagamento de multas e juros, somando um total de R$ 1.431,37, o que contraria o parágrafo 2º do artigo 17 da Resolução TSE 23.604 de 2019. O órgão técnico enfatizou ainda que, apesar de o partido ter demonstrado a alocação de 5% dos recursos do fundo partidário em iniciativas de fomento à participação feminina na política no ano de 2022, persistem saldos não aplicados de exercícios financeiros anteriores que devem ser destinados a tal finalidade. Em relação à primeira irregularidade, restou evidenciado que irregularidades formais não impactaram na apreciação de contas, nem transparência do processo de prestação de contas, não possuindo condão de macular a regularidade dessas contas. Em relação à segunda irregularidade, foi constatada a utilização imprópria de recursos do fundo partidário para pagamento de multas e juros, no valor total de R$ 1.431,37, sendo a devolução dos valores aos cofres públicos consequência lógica e necessária diante da infração. Por outro lado, ao se analisar que o valor da irregularidade representa cerca de 0,05% do total dos gastos do partido durante o ano de 2022 com recurso do fundo partidário, torna-se pertinente a adoção dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando afastar a desaprovação das contas. Além disso, no parecer conclusivo,
consta que houve a insuficiência da destinação de recursos para a promoção da participação feminina na política em exercícios financeiros anteriores. Entretanto, como você disse, a ausência de recolhimento para a política afirmativa nos exercícios anteriores não compromete a regularidade da prestação de contas, não podendo ensejar a desaprovação das contas ou a aplicação de qualquer sanção, conforme artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional 117. Contudo, embora não haja possibilidade de aprovação das contas ou aplicações de sanções à agremiação partidária, permanece a exigência de utilizar o saldo de exercícios anteriores nas eleições futuras, uma vez que tal obrigação não constitui medida de caráter punitivo. Em conclusão, levando-se em consideração que as irregularidades apontadas nos autos não obstruíram a adequada fiscalização das contas nem comprometeram a sua regularidade fundamental, torna-se imperativo proferir a aprovação das mesmas. No entanto, tal aprovação deve ser concedida com ressalvas, a fim de refletir as irregularidades identificadas durante o processo de análise. Contas aprovadas com ressalvas, no termo do artigo 45, inciso 2, da Resolução TSE 23.604, determinando-se o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 1.431,37, devidamente atualizado em razão da utilização indevida de recursos do fundo partidário. E aqui eu abro um parênteses, e consta até que o partido juntou uma GRU, nesse sentido que tornaria até já superada essa questão, mas já fica de qualquer maneira assentado. E a alocação nas eleições subsequentes do saldo remanescente de exercícios anteriores, que não foram empregados em ações de promoção e difusão da participação política das mulheres. No ano de 2022, como já ressaltei, foi empregado 5%, observou a legislação. Porém, em exercícios anteriores não tinha sido aplicado, a Corte aplicou aqueles precedentes que, inclusive, aplicamos aqui com frequência, de determinar a aplicação da diferença, o que não foi observado por partido, então apenas nesse sentido. É o voto, senhor presidente, e demais colegas. Pois não, desembargador Daniel. Então, Vossa Excelência vota pela a aprovação das contas com reservas. Com ressalvas, isso. Com ressalvas. Desculpe, ressalva. Eu passo a colher de mais votos. Desembargador Luciano Nunes Maia Freire, como vota? Senhor presidente, acompanho o relator. Pois não, desembargador Luciano. Desembargador Rogério, como vota? Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e os demais pares. Eu acompanho o eminente relator ratificando o voto provisório. Pois não, desembargador Rogério. O desembargador Gleidson Pontes, como vota? Senhor presidente, eu confirmo o voto provisório acompanhando o eminente relator. Pois não, desembargador Gleidson Marques Fernandes, o nosso decano, como vota? Obrigado, senhor presidente. Eu também já havia lido o voto e votado antecipadamente e confirmo o voto acompanhando o nobre relator. Pois não, desembargador Gleidson. Desembargador Érico, como vota? Votado, senhor presidente, obrigado. Cumprimento os eminentes pares, doutor Samuel, e acompanho o eminente relator na íntegra, senhor presidente. Pois não, desembargador Érico. Eu proclamo o resultado. A Corte, a unanimidade de votos relativamente à prestação de contas anual do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores, inerente ao exercício financeiro de 2022, decidiu por aprovar as contas com ressalvas. Agora vamos para o próximo. É o processo recurso eleitoral, oriundo de Camusim, é o número 2 da pauta. Número do processo é o 0600-063-97-2023. Relator do desembargador Luciano Nunes Maia Freire. Recorrente, Comissão Provisória do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Advogada Alba Maria Gomes Aguiar. Assunto, recurso interposto em face de sentença que julgou não prestadas as contas anuais, exercício de 2022, do Partido Socialista Brasileiro, PSB, Camusim. Com a palavra o nobre relator. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os colegas, Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro, advogados, servidores. Senhor presidente, eu já constei, já fiz constar no sistema o meu voto,
A matéria é bem simples, a meu ver. Eu estou a reconhecer a ilegitimidade ativa do recorrente. O recurso foi interposto na data de 31 de janeiro de 2024 pela Comissão Provisória do Diretório do PSB, e nessa data não estava mais vigente a comissão. Então, em razão da caducidade, não ter mais legitimidade ativa, eu estou votando no sentido de não conhecer o recurso pela ausência de legitimidade recursal, em consonância com o parecer do procurador Dr. Samuel. Assim como voto, estou à disposição. Não conheço do recurso. Pois não, desembargador Luciano. Matéria pacificada aqui na corte. Nesse sentido que eu voto, presidente. Pois não. Então, Vossa Excelência votou no sentido de que o recurso não fosse conhecido por ausência de legitimidade da parte, em face da não vigência da comissão provisória partidária no momento da interposição do recurso. Perfeitamente. Então, eu colho agora o voto do desembargador Rogério. Como vota? Senhor presidente, eu já votei antecipadamente, eu cumprimento e acompanho o eminente relator. Pois não, desembargador Rogério. Desembargador Gleidson Pontes, como vota? Também, presidente, eu já acompanhei o eminente relator no voto provisório, ratifico nesta oportunidade. Pois não, desembargador Gleidson, nosso decano, desembargador Gleidson Marques, como vota? Obrigado, senhor presidente. A matéria foi bem analisada pelo nobre relator, portanto, acompanho na íntegra. Pois não, desembargador Gleidson, desembargador Érico, como vota? Boa tarde, senhor presidente, mais uma vez. Acompanho o eminente relator na íntegra e aproveito para cumprimentá-lo, senhor presidente. Pois não, desembargador Érico, desembargador Daniel Carvalho Carneiro, como vota? Obrigado, presidente. Também acompanho na íntegra o relator. Encerrada aí a votação, o presidente não vota porque não é quórum, não tem quórum completo, não é quórum qualificado. Então, eu passo a anunciar o resultado. Este regional, por unanimidade de votos, não conheceu do recurso eleitoral por ausência de legitimidade da parte, em face da não vigência da comissão provisória partidária no momento da interposição do recurso. Este é o resultado, portanto. Vamos para o terceiro e último. É um requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais. Ele vem do Ipu, Ceará. O número dele é o 0600-010-81-2024. Relator, desembargador eleitoral, substituto Rogério Feitosa Carvalho Mota. E requerente, senhor Francisco de Assis Barroso Farias. Advogado, doutor Pedro Érico Taumaturgo Marinho. É assunto: requerimento de regularização de contas de candidato ao cargo de deputado estadual, inerente ao pleito de 2018. Com a palavra, o nobre relator. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Renovo os cumprimentos aos demais membros da corte. Cumprimento também o nobre representante do Ministério Público, doutor Samuel, colegas advogados, servidores. Senhor presidente, como Vossa Excelência já anunciou, trata-se de requerimento de regularização de omissão de prestação de contas de candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, tendo por fundamento a resolução TSE 23607 de 2019. O postulante teve suas contas de campanha julgadas como não prestadas nos autos do processo 060001001057 de 2019, com trânsito em julgado em 26 de 8 de 2019. Essa diz que os candidatos que tiveram suas contas julgadas não prestadas podem, após o trânsito julgado, pleitear a regularização de sua situação eleitoral, apresentando a documentação necessária. Isso com o intuito de viabilizar a emissão da respectiva certidão de quitação eleitoral, após o fim da legislatura. Em sua manifestação, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias opinou pelo deferimento da petição interna, considerando que foram atendidos os requisitos do artigo 80, parágrafo 2º, da resolução TSE 23607, não sendo identificadas irregularidades que comprometeram as contas, destacando ainda que não houve movimentação de recursos durante o pleito citado. Com essas considerações, presidente, de forma bem breve, por não ter sido verificada a aplicação de recurso fonte vedada, bem como de origem não identificada, além de ausência de aplicação de recurso público na campanha, o deferimento do pedido de regularização é medida que se impõe com a viabilização da certidão de quitação eleitoral do requerente, pedido deferido. É como voto
Presidente Eminentes Pares. Pois não, desembargador Rogério. Eu agora passo a colher os votos dos demais desembargadores. Desembargador Gleidson, nosso corregedor, como vota? Senhor presidente, eu sigo o voto do outro relator. Não, desembargador Gleidson. Desembargador Gleidson Marcos Fernandes, como vota? Também acompanho o relator da íntegra, senhor presidente. Pois não, desembargador Gleidson. Desembargador eleitoral Francisco Érico Carvalho Silveira, como vota? Obrigado, senhor presidente. Acompanho o eminente relator na íntegra e o cumprimento. Pois não, desembargador Érico. Desembargador Daniel Carvalho Carneiro, como vota? O presidente também já tinha a oportunidade de ver o voto provisório do relator. Trata-se ainda das eleições de 2018. Já ultrapassou, então, até o prazo exigido pelo artigo 80 da resolução. Então, acompanha o relator na íntegra. Pois não. Desembargador Luciano Nunes Maia Freire. Também acompanho o eminente relator, presidente. Pois não, desembargador. Vamos proclamar o resultado. A Corte, à unanimidade de voto, decidiu relativamente ao requerimento de regularização de prestação de contas eleitorais pelo seu deferimento. Requerimento deferido. Vencemos aí a pauta judicial normal. Agora vamos passar para a pauta administrativa com a palavra do doutor Pedro, nosso diretor-geral. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais desembargadores eleitorais, excelências. Boa tarde. Oi, pronto. Inicialmente, eu submeto para apreciação da Corte 2 minutas com proposta de resolução. A primeira, ela institui o plano de formação, requalificação e capacitação de agentes e inspetores da Polícia Judicial do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Mais um passo para normatizar esse instituto que foi criado recentemente pela gestão do senhor. E, dando sequência, senhor presidente, a segunda minuta, ela promove alterações na estrutura orgânica, remaneja e transforma as funções comissionadas e os cargos em comissão que especifica e atualiza as competências regulamentares das unidades administrativas do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Essa resolução também é um desdobramento do contato que o senhor teve com todos os servidores do tribunal, promoveu um debate acerca de uma reestruturação necessária no âmbito da Secretaria de Gestão de Pessoas. E, senhor presidente, apenas para fins de transparência junto a todos os membros da Corte, eu informo que o artigo 11 desta minuta, do modelo que foi apresentado aos membros, possui uma pequena alteração, né, que é o artigo 13, a nova redação do artigo 13, inciso 4, a linha B da resolução 947 de 2023. Seguinte redação. SAJUR é de nível operacional responsável por monitorar e interpretar a legislação de pessoal, bem como a jurisprudência sobre assuntos relacionados à gestão de pessoas. A seção é responsável por produzir pareceres, notas técnicas para subsidiar a tomada de decisão da administração em questões relacionadas à matéria de pessoal. Ponto. Essa é a redação que será colocada no termo que vai ser disponibilizado às vossas excelências para assinatura. Então, senhor presidente, são as 2 minutas de resolução que submeto para apreciação do plenário neste momento. Eu indago dos colegas se tem alguma objeção, se todos concordam. De acordo, presidente. senhor presidente. De acordo, presidente. De acordo, presidente? Muito obrigado. Sempre tentando aqui avançar e algumas movimentações, é aquilo que a gente sempre diz aqui. O número de funções comissionadas e cargos comissionados são insuficientes e a gente fica tentando resolver da melhor maneira possível. Então, encerrada. Ainda tem mais? Tem as portarias do juiz, senhor presidente. As minutas foram aprovadas. Pronto. Senhor presidente, submeto agora para referendo do Tribunal Pleno minutas de portarias já publicadas, né, de designação de juízes eleitorais. Primeiramente, a portaria 348 de 2024,
pela qual se designou o Dr. Wellington Alves de Mesquita, titular da primeira vara criminal da comarca de Quixadá, para exercer durante o período de 30 de abril de 2024 a 29 de abril de 2026 a titularidade da 6ª Zona Eleitoral sediada em Quixadá. Igualmente, senhor presidente, submeto a portaria 322 de 2024, pela qual se designou a doutora Samara de Almeida Cabral Pinheiro de Souza, titular do 2º Juizado Especial Civil e Criminal da comarca de Juazeiro do Norte, para exercer a titularidade da 119ª Zona Eleitoral sediada em Juazeiro do Norte durante o período de 2 anos. Dando sequência, senhor presidente, submeto também a portaria 339 de 2024, pela qual se designou o doutor Antônio Carneiro Roberto, titular da 2ª Unidade do Juizado Especial Civil Criminal da comarca de Sobral, para exercer durante o período de 15 de abril de 24 a 14 de abril de 26 a titularidade da 24ª Zona Eleitoral sediada em Sobral. E por fim, senhor presidente, submeto para apreciação da Corte a portaria 356 de 2024, pela qual se designou o doutor Manuel Clístenes de Façanha e Gonçalves, titular da 5ª Vara da Infância e Juventude da comarca de Fortaleza, para exercer durante o período de 1º de maio de 2024 a 30 de abril de 2026 a titularidade da 80ª Zona Eleitoral sediada em Fortaleza. E aqui, senhor presidente, para tentar dar uma dinâmica maior aos trabalhos, já submeto para apreciação da Corte um pedido de cessão do servidor Moacir Rolim Monte, agente administrativo da Prefeitura Municipal de Icó, para ocupar a função comissionada de chefe de cartório nível FC6 da 15ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Icó, Oroz e Umari. Trata-se de pedido contido no SEI de 2024, final 6092, dígito 9, são usados para referendo da Corte, senhor presidente. Pois não? Todos de acordo? De De acordo, senhor acordo, presidente. presidente. De acordo, presidente. Inclusive a nomeação do servidor do município de Icó para as funções de chefe de cartório de Icó estava no nosso relatório de inspeção realizado na última semana. Era uma providência urgente, Vossa Excelência havia já pontuado, e acreditamos que esse servidor irá atender exatamente aqueles nossos anseios de melhoria das condições das atividades cartorárias naquele município. Obrigado, Esbador Gleides. Esbador Gleides esteve agora com o pessoal da Corregedoria em loco, né? Foi pessoalmente ao ICO. Né? Muito complicado lá. Graças a Deus aí a juíza com o pessoal de lá do cartório de Icó, e aí eles pegam 2 municípios a mais, né? Que é Pegoróis e o Mari. Eles já estão fazendo o atendimento itinerante e está dando tudo certo. Viu? Graças a Deus. Ordenei a Secretaria da CREA a elaborar um relatório específico sobre essa situação lá, para que Vossa Excelência tome conhecimento a partir do momento em que ele for destituído, aquele servidor, na missão que Vossa Excelência esteve lá, por ocasião da audiência pública. Muito obrigado, Esbador Gleidson. Então, Bom, superada agora também a pauta administrativa, invocando a proteção divina, eu dou por encerrada a nossa sessão, mas antes eu indago se tem algum requerimento a fazer, algum comunicado. da minha parte, não, presidente. Então, desejo a todos aí uma boa tarde e até quinta-feira, quando teremos sessão novamente. Muito